muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. Espero que vocês estejam bem. O tema da aula de hoje é diretório, pastas e arquivos. A gente falou um pouquinho sobre o surgimento do computador nas aulas anteriores, os principais conceitos de hardware e software. A gente falou um pouquinho sobre novas tecnologias, a gente falou um pouquinho sobre os sistemas operacionais e agora a gente vai falar um pouquinho de diretório, pastas e arquivos. Sistema operacional o sistema operacional ou sistema operativo é um programa ou um conjunto de programa cujo objetivo é gerenciar o recurso do sistema. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Agora, por meio do sistema operacional, a gente vai compreender o que são as pastas ou diretórios. Basicamente, é o local onde nós guardamos e organizamos os arquivos. As pastas são como gavetas no nosso HD. É um modo de armazenamento fornecido pelo, no nosso caso, o Windows Explorer. Uma pasta pode conter arquivos e outras pastas dentro dela e o usuário pode manipulá-las. Nós temos vários tipos de ícones que representam essa pasta ou diretório. Nós temos os ícones do ambiente Microsoft, do ambiente Windows, e nós temos também os ícones do ambiente Linux. Então nós temos na ilustração um exemplo dos dois ambientes. E também podemos fazer o acesso a essas pastas ou diretórios por linha de comandos. Então, a partir dessas linhas de comandos, a gente consegue acessar essa pasta ou esse diretório. Nós temos também os arquivos. O arquivo é um conjunto de caracteres relacionado entre si, que ficam armazenados em um dispositivo, disco ou mídia, por exemplo, representando um software, um programa, ou um documento, dados do usuário como texto, imagem, vídeo, e podem ter extensões e tamanhos diferentes. Portanto, tudo no computador é armazenado sob forma de arquivo, sejam programas, sejam textos, imagens, planilhas, músicas, vídeos e uma infinidade de tipos de arquivo. Esses arquivos, por sua vez, podem ser organizados em pastas ou diretórios. Os arquivos, eles possuem uma nomenclatura. Os nomes dos arquivos são basicamente divididos em duas etapas, em duas partes. Antes do ponto, que é um caractere marcador, então vamos definir o ponto como um caractere marcador. Quem cria o arquivo lhe dá um nome específico, por exemplo, planilha de custos, trabalho de geografia, e a gente vai definir esse nome para o nosso arquivo. Esse nome ele vai ocorrer antes do ponto. Essa parte do nome pode ser renomeada a qualquer momento. Ela está representada nessa transparência, nessa apresentação, pelo arroba. Então esses três arroba antes do xxx define o nome do arquivo. Depois do ponto, define o seu formato, ou seja, informa o sistema operacional qual programa gerou e irá abrir aquele arquivo. Essa informação pode ser chamada de tipo ou extensão. Exemplo, receita.doc. Então, o título do arquivo é receita e a extensão do arquivo é .doc. Tabela de carros.xls. Então, o título do arquivo é tabela de carros e a extensão é xls. Receita.doc, ela vai ser esse documento vai ser gerenciado pelos editores de texto. Tabela de carros.xls, esse documento aqui, ele será gerenciado por planilhas eletrônicas. Álbum de família.ppt. Álbum de família é o título do nosso documento e o .ppt é a extensão. Então esse arquivo ele vai ser gerenciado pelo editor de apresentações, no nosso caso o PowerPoint. E Explorer.exe. Explorer é o título do programa e o .exe quer dizer que ele é um executável.
Então isso significa que quando eu acessar esse programa aqui, ele vai retornar, quando eu acessar esse título por meio dessa extensão, ele vai retornar um programa. Control.ini. Control é o título do nosso documento e .ini quer dizer que é um arquivo de inicialização ou configuração, entre uma infinidade que a gente pode encontrar por aí. Nessa transparência eu representei essas informações pela extensão pelo arroba também. Então xxx representa o título do nosso documento e o ponto arroba representa a extensão do nosso documento. Eu coloquei duas ilustrações também para representar as extensões que nós encontramos por aí. JPG, PSD, MP4, PNG, HTML, CSS, JS, é uma infinidade de tipos ou extensão de documentos. E aqui nessa outra ilustração, .doc, XLS, PPT, PDF, JPG e assim por diante. Qual que é a semelhança que nós encontramos nisso que a gente abordou na nossa videoaula? Então eu coloquei algumas imagens só para a gente ilustrar. Eu coloquei um caderno, esse caderno ele representa um caderno de 10 matérias. A folha em si do caderno, ela pode representar o nosso arquivo, o nosso documento. Já o caderno em si, o caderno de 10 matérias, ele pode representar a pasta ou o diretório. Quando nós abrimos o nosso caderno de 10 matérias, e lá na matéria número 5, então a gente definiu um índice. O índice número 5 quer dizer que vai ser a disciplina de geografia. E para mim localizar os documentos que estão nessa disciplina, basta eu folhear até a parte número 5 e a partir daí ficará muito mais simples e mais fácil eu obter o resultado, eu recuperar aquilo que eu já escrevi na disciplina número 5, Geografia. Eu representei também por um fichário, onde nós temos várias cores e nós temos um marcador físico. Então, a partir do momento que eu consigo acesso a esse marcador físico, eu consigo obter a informação muito mais rápido. Imagine que nesse caderno, nesse fichário, eu não tivesse essas marcações. Para mim conseguir recuperar uma informação, eu teria que folhear o caderno até chegar à informação. Esse processo se tornaria mais lento e provavelmente isso traria alguma coisa inesperada. E nós temos o nosso fichário exemplificando aí nossas pastas. Nós temos aí o nosso arquivo físico. Esse arquivo, por incrível que pareça, ainda é utilizado nas empresas para armazenar documentos físicos. Então ele consegue organizar esses documentos físicos e a partir dessa organização se torna mais simples e mais fácil a recuperação dessas informações, desses documentos. Atividade. Com base nessa videoaula, eu gostaria que vocês procurassem na casa de vocês exemplos que possam ser comparados a arquivos e pastas ou diretórios. Eu vou dar um exemplo, o caderno de 10 matérias. Então o caderno de 10 matérias a gente pode exemplificar esses dois itens, tanto as pastas e os diretórios quanto os arquivos. Eu já fiz isso na videoaula. Agora eu quero saber qual exemplo que você vai colocar aí na nossa atividade. Pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem o seu like. Fiquem com Deus, tudo de bom, até mais. Valeu!